Olá, pessoal. Hoje a gente encerra a primeira temporada do Monte Carlo Classic sobre rodas e a gente fecha com chave de ouro. Comigo aqui nos estúdios da Monte Carlo, o presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, Andrés Raimundo Frederico Pessel. Seja bem-vindo, Andrés. Tudo bem? Obrigada por ter participado do nosso projeto e dessa temporada para falar desses clássicos, né? Desse mundo automobilístico. Então eu começo já perguntando para você, o gosto por carros antigos veio de onde? Como é que começou a tua história com os carros antigos, carros clássicos? Por favor. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela gentileza. E dizer que o gosto pelo automóvel antigo, pelo veículo antigo, ele tem várias origens, né? Há pessoas que se interessam porque nascem com esse gosto, porque têm essa percepção da máquina, do movimento, da liberdade, do domínio que dá um veículo, né? Outros gostam porque será o estilo, será a cor, será a tecnologia. Tem várias razões por que uma pessoa se encanta por isso. O fato é que existem milhões de pessoas que se identificam, que vivem isso e que adotaram essa novidade tecnológica, que já agora completa 100 anos, de uma forma muito intensa, muito grande e que se manifesta de várias maneiras entre exposições, museus, encontros, passeios, ralis, enfim, todas as modalidades que se aplicaram para desenvolver esse gosto que a pessoa tem pelo carro antigo. Então, não existe uma fórmula, nenhuma razão específica. Às vezes até passado de geração em geração, né, do pai para o filho, para os netos, assim, né? Esse encantamento pelos carros, né? Sem dúvida, fator muito importante, bem lembrado. Ou seja, o pai teve, o avô teve, traz aquela memória afetiva, não é mesmo? Então acaba isso passando de um para o outro, geração a geração. São, como digo, são várias modalidades. E as propagandas, né? Antigamente, assim, quando saiu a televisão, né? As propagandas que faziam, assim, em volta dos clássicos, né? Que eles que iam promovendo, né? Lançando no mercado, já estimulava o pessoal a obter, a consumir. E a partir daí também gerou também um pessoal ali que com restauração, né? Inclusive, de carros antigos, que hoje também esse mercado está muito forte, né, André? Sim, por partes, eu diria que o lançamento do carro brasileiro, que faz agora 60 anos, mais ou menos isso, foi outro motivo de impulso do gosto, do querer e da memória afetiva, porque daí era o nosso carro, era dessa geração dos anos 50, né? Fim dos 40 e dos 60, que estava presenciando todo esse desenvolvimento da indústria nacional. Então, cada um aprendeu a identificar, como você muito bem dizia, esse é o Aero Willys, esse é o Gordini, esse é o Fusca, esse daqui é o Alfa Romeo, é o Cinca. Então, cada um tinha lá o seu carro preferido, sua marca e sua identidade, né? Então, isso naturalmente marca uma época e desenvolve essa questão. Por outro lado, a parte de restauração, ela não é que veio com essa época, né, ou desses carros. A restauração vem de carros que são do ano 1905, 10, 20, 30, seja como for. Então, restauração é um hábito, é um desenvolvimento que a pessoa faz sobre um determinado bem que é esse automóvel, preservando e trazendo aquela realidade da época, né? Então, é a parte cultural do assunto, né? Todo mundo acha, não, é a parte comercial, é a parte da posse do veículo. Não, é cultural, é todo fazer um conjunto, né? A manutenção do que foi, de como foi esse tipo de automóvel, com que tecnologia, que utilização que teve, né? Então, restauração hoje é um negócio como qualquer outro no Brasil. Existem grandes empresas que trabalham com isso, em todas as regiões do Brasil, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, mesmo Santa Catarina, depois nós temos Minas e subindo lá, tanto também faz parte do Nordeste, Norte, todas as regiões têm hoje o seu perfil restaurador, né? Certo. Andrés, agora sobre o contexto, né, dos transportes, né, dos últimos anos, como evoluiu, qual é a tua percepção com relação a esse mundo? Pois é, tudo que a gente faz quando está nesse meio, quando nós falamos há pouco sobre a questão cultural, da preservação do que aconteceu, como aconteceu, então você me pergunta como foi esse
Não sei exatamente É o contexto, né, do transporte dos últimos anos e também a evolução deles, né? Por isso que eu estou tentando achar o enfoque, porque se você for pensar o que era o mundo até o ano 1900, era uma realidade. É o cavalo, a carroça, a mula, enfim, o meio de tração animal, seja ele qual for, né? 1900 ou um pouco antes disso e até os nossos dias, é uma evolução constante do transporte automotivo, né? Ele se move por si. É a chegada do carro, do automóvel, de modo geral, do veículo. E isso foi uma transformação enorme para o mundo. Não foi só para um país ou para uma sociedade ou para um meio. É para o mundo, onde se pôde desbravar. Os países começaram a ser ocupados internamente. Aí você diz, não, mas não tinha as bandeiras lá na época e tal, nós estudamos lá no primário. Tinha as entradas e bandeiras e o borbagato, não sei quem e tal. Só que isso tudo ficou no tempo perdido quando você tem um utilitário hoje que percorre 200 quilômetros em terreno adverso, quando você poderia fazer 15 ou 10 ou 20 com a tração animal, né? Então, outra mudança, outro espaço, outra realidade. Então, evidentemente que o automóvel tem um contexto enorme. Se você pode dizer, não, mas será que a comunicação não é importante? Olha, nós estamos aqui falando com tantas pessoas ao mesmo tempo em tantos lugares, é excepcional a comunicação. Depois teremos lá a parte da informática, da internet, das redes sociais e tudo mais. Mas o automóvel lá atrás faz um papel determinante para que tudo isso venha a acontecer com uma velocidade maior. Com a evolução junto, né? Isso. Consumismo e história, um para a vida toda. Quantos carros clássicos por pessoa, por apaixonados por veículos clássicos? O senhor tem... Eu vi no perfil do seu Facebook uma Brasília. Tive. Eu tive tantos carros assim que... Chevette, Brasília. E tudo, Jaguar, Mercedes, BMW, Chevette, Brasília, Fusca, Romizeta... tudo o que quiser, tem um pouco de tudo. O pessoal que participou aqui conosco também teve Maverick, né? Maverick, Maverick foi falado também, bastante aqui muito, também muito. na temporada. É dos nacionais, então, um dos ícones hoje cultuado, né? Pelo pessoal aí dos anos 70, 80, 90, né? Que tiveram esses carros ainda novos, ou seminovos, para poder desfrutar. Então, tem diferenças, assim, com relação à fabricação de carros brasileiros, né, nacional, e para os importados? Tem. Importantes mudanças. Eu queria voltar no ponto de quantos carros, né? Tá, quantos carros? Mas o foco que está ali tem outra coisa encartada Consumismo atrás. e história. É o carro na família. Isso... década de 20, 30, 40, 50. Era um por família e quiçá se a família tivesse. Pela vida. Muitas vezes o carro do pai passava para o filho. Isso. Não é isso. Na rua tinha 3 carros, não é mesmo? Então a mudança com o dito consumismo veio descartar tudo isso rapidamente com os argumentos mais variados do mundo, mas fazer você comprar mais e o novo e o do ano e fazer isso rodar a uma indústria impressionantemente voraz e que acaba gerando um monte de inutilidades, ditas inutilidades, que são os carros de época que passaram daquela modernidade ou daquela tecnologia que acabam ficando descartados inadvertidamente, diga-se de passagem, né? Sobre a questão do carro importado ou nacional, existem carros fabricados, sobretudo na Europa, que tem, Estados Unidos também, por que não? E hoje a Ásia toma conta também de espaço do mercado automobilístico, mas esses carros, eles estão, sobretudo os europeus, eles estão adaptados para as condições da Europa, né? Seja de clima, seja de estradas, seja de geografia, topografia, tudo isso é levado em consideração, né, por cada região. Sem dúvida. O que acontece? Quando vem o carro da Europa para cá, se criou esse termo de tropicalizar o carro, né? Isso quer dizer adaptá-lo às nossas más condições de utilização, seja de temperatura, seja de estradas, da conservação, do tipo de terreno. E esses carros, então, têm um sofrimento a mais em relação a questões de suspensão, sobreaquecimento, acabamentos internos, que não suportam o nosso calor ou os nossos buracos. Eu ia dizer, as nossas estradas, né, brasileiras. Enfim, as diversas condições climáticas e geográficas que também têm um peso enorme.
Para isso, vale dizer, e é um tributo à empresa Willys, que foi pioneira na indústria brasileira, ela e a VEMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas, que fabricavam os DKV, né? Esses veículos, posso dizer VEMAG também, mas ênfase na Willys, que desenvolveu um projeto brasileiro para um carro brasileiro, para utilitários brasileiros, adaptados a condições brasileiras. E investiu 20 anos de pesquisa e experiência, porque foram esses carros que desbravaram o que eu dizia, esses interiores todos do nosso enorme país. E com isso trouxe um conhecimento enorme que veio a ser adquirido por essa montadora, que então aperfeiçoou seus produtos ao longo dos anos. Isso era um valor nosso da indústria automobilística. Infelizmente, ao passar do tempo, existem os processos de fusão, interesses maiores, e acaba essa Willys sendo absorvida pela Ford, que hoje até está importando carros para cá, não fabrica mais os carros. Eu ia te perguntar sobre isso também, que é mais fácil às vezes conseguir peças importadas do que as próprias nacionais, né? Porque pararam de fabricar, de produzir, é isso, né? Sobretudo para os carros nacionais, é extremamente difícil conseguir componentes de interior, porque o americano produziu em tamanha quantidade determinados carros, ou a maioria talvez dos carros, ou os carros clássicos deles hoje, que existem indústrias próprias para fazer o tal tecido, o acabamento, o frisinho, o negócio, tudo tem. Você monta um carro na loja. Um carro dos anos 50, 40, porque você tem tudo. Aqui a nossa indústria, ela foi muitas vezes aos tropeços mesmo, né? Então, improvisando com aquilo que ia precisando, com o pouco que as indústrias investiam aqui, salvo um caso Willys, por exemplo, que investiu muito, sim, mas nós temos uma indústria como a Volkswagen, que manteve modelos aqui inalterados por 10 anos, 15 anos. A própria GM, com esse Opala, quanto tempo durou, né? Tanto é que hoje é um ícone o Opala, porque ele foi tão disseminado, fez tanto parte da nossa vida, da sociedade, que ele se transformou quase da família, não é mesmo? Mas então, esses carros foram produzidos em certas quantidades durante os anos, variando, logicamente, uma coisa e outra do modelo, do estofamento, de uma suspensão, de uma parte motora, sei lá. E esses componentes são extremamente difíceis de encontrar, porque foram fases, né? Não é uma larga série da mesma coisa. Foram fases de vários produtos de uma mesma empresa, mas com variações ao longo do tempo, para manter o modelo vivo. Sim. Porque não é como os Estados Unidos, que a cada 2 anos coloca um carro inteiramente novo no mercado, ou colocava, né? Hoje não. Hoje também eu acho que até o próprio americano, o japonês, o asiático, cuida muito sobre essas grandes transformações, mas eles o faziam. Nós não. Nós pegamos um modelo, como eu disse, do Opala, íamos de 68, 69, até, se não me engano, 82, 83, com a mesma carroceria, mesmo modelo, né? Então isso era tirar leite de pedra, era ir transformando ele para criar uma vontade e uma venda a futuro, sim, que era da mesma coisa. Então tinha que maquiar, mudar um pouco. Essas mudanças de maquiagem é que são difíceis de encontrar. Aí que fica difícil uma restauração. Então, uma restauração de um carro americano, inglês, sei lá, europeu de modo geral, tem suas facilidades em relação ao brasileiro devido a essa característica nossa de termos produção em larga escala. Lá, né? E aqui, apesar de uma produção de muito tempo, acabou necessitando enfeitar o carro de outras formas e criar para o meu modelo várias peças diferentes que foram produzidas em pequena quantidade porque a série era pequena e você não encontra mais nada, né? Então acaba sendo extremamente difícil trabalhar um carro nacional. É lógico que, se vamos falar de uma coisa mais específica, o interior, por exemplo, de um Escort XR3 conversível, ano 85, pode sair pelo Brasil, não vai achar. Não acha. Vai achar um estoque antigo, alguém que esqueceu um rolo em algum lugar. Aí você faz um milagre lá e resolve. Sim. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, simplesmente não vai existir. Então, essa manutenção desse patrimônio também vai sofrendo desgastes e dificuldades. É só ver também nos encontros dos carros antigos hoje, independente da dificuldade de conseguir as peças, torna-se mais difícil ir com o carro mais antigo no encontro,
porque você pode ter peças, ter uma boa conservação e tudo, mas ele já tem 50, 60, 70 anos, né? Então ele acaba ficando mais estático, mais para uma exposição, do que propriamente para rodar e no encontro. Ou vai dependendo do lugar, vai saber que estrada que vai pegar, né? E se quebra um para-brisa? Não é mesmo? Onde que acha? Não tem mais. Não tem mais. Então, nesse caso, vai também restringindo. Vai na plataforma, então, né? Mas a essência do carro antigo que eu sempre pratiquei, que é rodar com meus carros, ir para os lugares, ir passear, fazer turismo, ir para visitar parente que seja, com o carro antigo, porque ele tem que rodar. Até porque as pessoas não sabem, ou talvez seja pouco sabido, que o carro antigo parado dá defeito. Ele tem problemas por ficar parado. É que nem nós, né, seres humanos, se parar, atrofia, né? Começa as dores a acontecer, né? É verdade. Exatamente. Então, por todos esses motivos, o carro antigo também tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas voltando à origem, para quem gosta, é mais um desafio. Senão as pessoas já teriam desertado. Que graça daí teria, né? Deixar o carro para ficar na garagem? Imagina, mais um clássico, um bonitão desse, um opalão. Imagina né? Só, você no interiorzão brabo lá, achar lá num buraco qualquer, um parado num paiol. Né? Judiaria. Né? Lá ficou, porque o pessoal não entendeu. Mas você descobriu ele, você traz para casa e você põe ele na rua de novo, bonitão como era, né? Isso é bom. André, tem algum carro clássico que tu gostaria de ter tido, o teu sonho assim, todos, ou conseguiu ou não conseguiu? Na realidade, como eu gosto dos automóveis de modo geral, eu não tenho essa preocupação desse, daquele outro, né? Eu tive um favorito, um preferido? Eu tenho um carro que gosto muito, que é um Willys Interlagos, que é um carro que foi fabricado pela Willys sob licença da Renault. Esse carro veio da França, a sua montagem toda, seus moldes, enfim, tudo para cá, e começou a fabricar em 1962 pela Willys do Brasil e foi fabricado até 66. É um carro de fibra, que foi um carro ícone das nossas corridas de época dos anos 60, né? E esses carros eles foram utilizados pela própria Willys, fazendo um departamento de competição da Willys à época, para participar das corridas e mostrar que o produto era bom, tanto quanto o Gordini, que era o par dele com a mesma mecânica, né? O Gordini nós conhecemos porque estava na rua, certo? A gente viu... Era mais popular? Mais popular, um carrinho 4 portas, compacto, muito econômico, mas também mais fraquinho, não era tão tropicalizado, né? O carro que sofria um pouco. O Fusquinha 1200 ganhava dele, porque era mais resistente, era mais cascudo, né? Mais nervosinho. Isso. E o Interlagos é uma herança, então, dessa mecânica Gordini, que vai nesse modelo esportivo. Então, eu tenho ainda, eu preservo um carro desse, e é muito difícil da gente encontrar a dias de hoje, e são muito procurados, só foram fabricados 822. Nesses anos de 62, 66. Então é uma peça importante. Eu considero ele mais cultural do que propriamente automóvel, né? E é uma saudade do meu tempo de guri, de ver correr esses carros ainda, né? Já então, tem uma memória afetiva já também, né? Tem essas coisas. Tem um Fuscão 71 com 48 mil quilômetros, por exemplo. Então é um carro que eu consegui por 1.200 razões diferentes, mas eu gosto muito... A minha avó tinha um verde, o verde aquele antigo. Então, pode ser, tem vários verdes, Guarujá, Iguaçu, verde folha. Meio militar, assim, meio... Pode ser Guarujá. Seja como for, o meu é bege areia. Fiat 147 é considerado um clássico, não? Não. Não? Porque era feinho, mas era nervosinho também na estrada. Não, mas eu não posso também desmerecer. Veja bem. Meu pai teve um Fiat 147. Eu tive Fiat 147, 0 quilômetro. E andei... Caramelo assim. Creme. O meu era dessa cor aqui, assim. Isso. Manteiga. Esse carro hoje, nos modelos Rally, eles são modelos diferenciados, são preparados. Você tem nesses carros uma diferença já no meio do carro antigo. Independente de que eles estão nos encontros de carro antigo também. Já tem idade para isso. Eu andei vendo não pode desmerecer. O Fiat marcou uma outra época no Brasil. Foi a saída do carro tradicional, vamos lá, do Fusca, do Gordini, do que seja, e entrar num carro tração dianteira, super compacto, muito econômico e com alta performance. Então foi um salto de tecnologia.
A Fiat, em 77, quando apresentou esse produto, evidentemente que as outras montadoras deram uma tremida. E durante muitos anos, o Fiat foi muito bem ranqueado na área de vendas do carro, digamos, popular ou classe média baixa. Né? Carro de menor poder aquisitivo, todo mundo caía no Fiat. Eu, inclusive. Sim. Tá? Viajei com o Fiat, eu morava naquela época em Goiás, em Anápolis, ao pé de Goiânia. Eu cheguei a vir daquele Fiat e vim a Criciúma com ele. Eu apelidei ele de enceradeira, né? Porque parecia mais ou menos isso. Era como andar com aquelas ilustradoras de piso, né? Mas uma enceradeira que andava 130, 140, né? E naquela época não tínhamos 8.250 radar por quilômetro quadrado, então a gente conseguia se desenvolver muito mais e fazer a viagem render, verdade. né? Em todo caso, são carros que, como eu digo, ao seu tempo marcaram sua época. Foram muito importantes. Depois vem outro salto. Nós tínhamos aquela série Opala, como eu estava falando, Caravan, tudo mais, né, da GM, muito bem cotado. A GM se surpreende com a Volkswagen, que traz a linha Santana. A linha Santana foi uma transformação de vida na sociedade brasileira. Todo mundo queria ter um Santana. Uma Quantum, né, a caminhonete aquela. Eu próprio. Né, aquilo lá era o ícone do momento. O que faz? Faz mover a roda. Apesar dos anos 90, ter lá o Collor dizendo que o carro, carroça, não sei o que e tal, tudo isso moveu aí a indústria, disse, atenção, né? Está mudando. Aí a GM vem com a linha do Ômega, vem com a linha do Cadete, vem com a linha daquele outro, meu Deus, me foge o nome agora. Não é o Monza. Bom, seria também da parte dessa época. Eu digo, essa revolução é outra geração de carros, outro conceito de carro, outra construção, outro custo de materiais, outra linha de montagem, muda tudo, né? Eu me lembrei, não seria eu sou meio leiga no assunto, não seria o Tempra, porque esses dias me ofereceram um Tempra para comprar. É antigo também, Tempra, o meu vizinho me ofereceu, mas eu acho que ele é meio que meu inimigo, acho, né? Nem vizinho, né? Porque diz que bebe pra caramba também o Tempra, não? Não, teve sua época também, marcou o seu tempo. Branco, um Tempra branco. Pois então, anos 80. É um carro de uma performance extraordinário. Eu não tive, mas andei nesses carros, né? Carro muito bom. O que acontece também é que esses projetos, muitas vezes, que tinham que entrar no mercado para combater o outro que estava tendo um sucesso qualquer, às vezes não sofriam a tropicalização necessária. Então, você importava um projeto Tempra, enfiava da Itália direto aqui. Ele falou que era... É Fiat. Isso. É Fiat. E ele entrava aqui, mas a suspensão não estava adequada, ou sei lá que tipo de problemas que ele acabava tendo, e o pessoal começava a falar mal, fala mal do Maré. O Maré é o carro da Fiat, né? Exato. É um carro... O Maré é o vilão ainda. Não, mas é um carro extraordinário. Só que o pessoal não soube cuidar do carro, não soube usar o óleo certo, não soube utilizá-lo nas condições que devia. Fazer a manutenção certinha, de acordo com a fabricação, né? Porque a recomendação já vem junto ali, né? No livrinho do carro, né? O pessoal que não lê, né? A rigor, salvo pequenas exceções, todos os carros são bons. Os motoristas que são ruins, os donos são ruins. Esses é que querem usar e usar. Eu já comprei carros antigos para restaurar, um carro de certa categoria, e você não conseguia tirar o óleo do cárter, porque não descia o óleo, estava uma pasta. Então, como é que você quer condenar um motor desse se você nem troca o óleo? Não é? A caixa hidromático não resolve, não presta, dá problema, incomoda. Se você não troca o óleo da caixa, a cada 100 mil quilômetros, ela vai incomodar. Mas o manual diz isso. Só que tem um detalhe, cada litro de óleo da caixa custa R$900. Então é melhor deixar essa caixa... Perdão, a troca de óleo da caixa, eu falei o litro, a troca de óleo da caixa... A troca de óleo da caixa custa R$900. Então isso é ardido. Então deixa para lá, não troca o óleo. Depois come os discos, come os rolamentos. Aí começa a danificar tudo, pronto, né? E daí não presta a caixa. Então, eu digo, carro ruim não tem. Tem é proprietário que não cuida ou que não se interessa ou que usa mal. Né? Verdade. Mas os carros de hoje são impressionantemente melhor construídos, mais resistentes, com melhores condições.
Porque você vê que, se formos no limite, você não troca mais Porque pneu. acompanhou as mudanças, né? A evolução tanto climática, quanto também a infraestrutura das estradas e tudo mais. Tem que ser... A fabricação tem que se adaptar também, né? Tem que se adaptar. Eu estava comentando agora, você não troca mais pneu. Olha a tecnologia do pneu, onde é que chegou. É um fato outro, assim, muito chamativo, que você tem um pneu furado. Eu sou da época que você fazia uma viagem de Curitiba para São Paulo e trocava 3 pneus, no mínimo, porque o pneu tinha uma qualidade medíocre, né? Hoje você tem um pneu com uma tecnologia extraordinária. Mas aí o sujeito faz 100 mil quilômetros com o pneu e fura, ou capota o carro, ou não freia e cai num buraco. Não, o pneu é ruim. O motorista que é ruim, não cuida do carro. Agora, se você der a vida normal, inclusive existem controles de desgaste do pneu, muito fáceis de ver, são barrinhas que tem entre os desenhos do pneu, você vê, acabou o pneu, tira fora. A qualidade já está bom para trocar ou não, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para botar o pneu. Aí então, encara a estrada com aquele pneu careca. Eu tenho uma sugestão melhor. Deixa o carro em casa e vai de ônibus. Vai a pé. A pé, mas vai demorar um pouco mais, mas vai. Mas vai, né? Andrés, fala um pouquinho pra gente agora da federação, né? Quanto tempo está na frente da Federação Brasileira de Veículos Antigos? Como é que funciona o trabalho da federação? Muito bom. Então, a federação, eu faço parte dela desde 2014, mas na condição de conselheiro fiscal, acompanhando as despesas, contas e tal. E a partir de um novo projeto, a partir de maio deste ano, eu estou como presidente da federação, né? A federação hoje congrega 220 clubes, mais ou menos. Clubes. Esses clubes contribuem com uma taxa para a federação e a federação, então, devolve isso, que é muito questionado às vezes, devolve isso em serviço institucional. Então, apoio aos clubes que fazem lá os seus encontros, vai lá quando encontra o master, encontra o maior, faz a sua presença junto, enfim, divulga a federação, mostra o seu apoio e a grandeza do evento, estando ela também junta, presente fisicamente, apoia eventos menores às vezes, apoia os ralis de carros antigos que existem já agora, talvez eu diria de Minas para baixo, nós queremos estender para o Brasil inteiro, enfim. Tem atividades de suporte jurídico, discussões como a placa preta, por exemplo, todas elas passaram pela mão da federação e dos seus... Quanto mais original, existe uma pontuação. Né? Até 80 pontos de originalidade, não perdendo mais que 20 pontos, ainda recebe a placa preta. Né? A partir disso, seria um carro modificado, recebe uma placa de cor branca com números cinzas. Se trocou o motor, trocou o chassi, trocou um componente maior. Então, existem 2 categorias. Assim. A federação tem procurado, então, nessa questão institucional, como eu disse, até para regulamentar a placa preta, e está trabalhando também em outras frentes que estão, inclusive, recomendadas pela FIA. Nós somos associados à Federação Internacional de Automóveis Antigos, que é na Suíça, né? Que coordena todo o mundo do auto antigo. Né? Nós temos uma cadeira lá, nós somos associados à FIA. Né? Então, tudo que vem também de normalização, de dificuldades, de novidades, são recebidas por nós e distribuídas dentro das diferentes diretorias da federação. Então, por dizer, estamos ativos, estamos indo agora para a Autoclássica em Buenos Aires, que é uma apresentação de alto nível, talvez uma das mais importantes da América do Sul, que acontece em Buenos Aires, lá no Hipódromo de San Isidro. Então, nós vamos representando a Federação Brasileira, que vai estar prestigiando o evento da Federação Argentina. E a FIA manda também o seu representante quando é um evento de importância como esse. Depois nós temos um outro meeting que a Federação participa, que este ano vai ser na Grécia, onde cada ano muda de lugar, não sei por que eles orientam isso, mas enfim, cada ano um lugar, onde a FIA faz o resumo do ano e dá suas orientações ou eventuais diretivas às federações mundiais. Né? Então, estaremos lá também participando pela Federação Brasileira, representando o nosso país lá no Congresso Mundial da FIA. Então, como federação, que eu possa dizer,
Eu comentava há pouco que... Os membros estão bem amparados, então, com o trabalho da federação. Nem tanto quanto eles gostariam. Mas dentro do que tem sido possível, tem sido feito o máximo para se chegar. E existe um projeto ambicioso para ampliar os clubes federados, que venham, sejamos mais corpo, mais volume, né? Mais representatividade. Então, lembrando que a federação hoje representa um meio que vive do Alto Antigo, que é hoje levantamento feito por órgão pertinente, o movimento econômico do Alto Antigo no Brasil é 36 bilhões de reais ano. Entre importações, restaurações, compras, vendas, peças, eventos, ganhos com eventos, não é? A cidade, o que representa cada evento e tal. Então, não é mais um setor no Brasil que é do reformadorzinho lá, o chapeador lá no fundo da ponta da linha. É hoje um negócio que representa um negócio de proporções, não é mesmo? E esses 220 clubes, imagine que cada clube tenha no mínimo 10 associados, né? Olha, multiplique isso então pelos efeitos colaterais, envolve um mundo de gente hoje que vive inclusive disso. Direta e indiretamente também. Direta e indiretamente. Então, é uma coisa que começou como a gente fez aqui em Criciúma, sentado a dois, sou fundador do Clube de Criciúma, Vetrancar Clube de Criciúma, que comecei com o meu grande amigo, já falecido, Wolfgang Friedrich, que também gostava de carro antigo. E nós dois nos encontramos para conversar sobre carro antigo, porque nos conhecemos por ouvir dizer de um do outro. E depois a gente foi passando o tempo, dizendo, por que nós não vamos ter o nosso clube na cidade, né? Então, em 99, com a adesão de outros colegas que se interessaram também com o passar do tempo, nós então fundamos o Vetrancar Clube de Criciúma em 99. Então também tenho esse prazer e essa honra de ver hoje que aparece tanto encontro nessa região. Você não imagina, todo fim de semana você tem um lugar para ir, tem encontro. Em parques aqui da região, também posto de gasolina, a gente vê às vezes, né? A gente entra na conveniência ali, a gente fica até abismado, né? Tudo ilustradinho, tudo enceradinho, coisa mais linda. E aí Morro da Fumaça. E o pessoal conversando, né? Mas é para isso, é amizade. Amizade, interação social. Troca de ideias, né? E aí tem, em Morro da Fumaça, tem em Gravatal, tem, sei lá, Olhães, e assim vai, a região toda tem essa presença. Temos pessoas importantes também que estimularam muito o desenvolvimento do Alto Antigo e que muitas vezes deveriam ser mais reconhecidas. Eu falo da pessoa do senhor Alveri Aguiar de Sá, que é daqui de Araranguá, que é um homem que dedicou a vida dele ao antigo mobilismo, mas mais voltado para os caminhões, que era a sua vocação. Ali já tem um evento ali, né? Tá certo. Então, mas o seu Alveri foi um cara que pregou no deserto, porque ninguém entendia nem o que ele falava, tá certo? Ninguém se interessava ainda por isso, e ele já tinha o seu museu instalado e recebendo gente, e conhece gente do Brasil inteiro, e metade do Brasil passou por Araranguá para conversar, ou para visitar, ou para conhecer o seu Alveri Aguiar de Sá. Então tem ícones como essas pessoas que foram fundamentais para desenvolver esse espírito na nossa região e fazer parte... E para consolidar, né? Consolidar esse movimento, essa cultura. Perfeitamente. Então, nós quando estávamos sentados, o Wolf e eu tinha na época um carmanguia, e eu andava aqui, eu trabalhava na Secrisa, e eu, carmanguia, trabalhar. E o pessoal dizia, esse cara não é equilibrado, esse cara não é normal. Não é normal. Todo mundo querendo um Corcel 1, 0, e eu com um carmanguia 68, né? O outro queria, sei lá, um Opala, já que falamos dele, e o outro com um carmanguia, quer dizer, não pode ser normal. Esse cara é ruim da cabeça. Então, desse momento que se viveu lá, para o que hoje é essa realidade enorme, eu tenho que estar muito contente de ver que tudo isso prosperou. E quantos carros não foram preservados, não foram resguardados com tudo isso, né? Então, pessoas que passaram a entender o projeto e, às vezes, sem ter a grande vocação, né, afetiva, como seja, mas entendeu, não, isso aqui pode ser uma coisa para o futuro, uma coisa cultural, uma coisa que vai transmitir para outras gerações. Então, vamos preservar, né? Então, tem muitos colecionadores que, na verdade, são preservadores, né? É bom dizer também que eu não me considero, nem nunca me considerei colecionador de carro antigo. Eu tive muitos carros antigos ao mesmo tempo, mas não como colecionador. Eu sou restaurador.
E apreciador, né? Agora, falando de o que é bom, né? As coisas antigas, a gente fez aqui a temporada do vinil também, que é um mercado aí, um pessoal que é amante da música, do som analógico, e teve um convidado aqui também que ele falou, eu não me considero um colecionador, eu sou apreciador, eu só tenho esses discos aqui, são meus e eu preservo eles até hoje. É assim, né? É assim. Então temos pessoas aqui que têm acervos muito bons de carros antigos. Eu não devo nominar as pessoas, porque acho que as pessoas nem me autorizam para isso, mas tem pessoas que têm aqui coleções aqui com 20, 30, 40, 50 carros, né? E peças muito boas, muito respeitáveis, e não fazem alarde disso. Os têm porque gostam e porque preservam e porque tem esse lado dessa afinidade cultural. Então isso que dá mais satisfação ainda, que não é um mercado de comércio puro, né? Um compra e vende. Na realidade é porque gosta disso. Se bem que tem lugar para compra e vende. Sim. Tem eventos como Lindóia, por exemplo, no interior de São Paulo. Tu vai lá já para você já vai peças, ou até um carro já completo, de repente. Vai, compra carro, vende carro, peça e troca, mas é uma outra vocação, né? Sim. Eu acho que essas pessoas que estou me referindo é porque... É um outro estilo de vida. É outro cuidado que tem com isso, né? Andrés, muito obrigado por ter vindo aqui participar, né, fechando com chave de ouro a nossa temporada do Monte Carlo Classics sobre rodas, né, ele que é presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, e a gente encerra então com chave de ouro com a presença do Andrés Raimundo Frederico Pessel, isso? Isso Falei mesmo. Certinho. Muito Você bem. é origem... Austríaco. Austríaco. Alguém falou de outro país ali. Mas obrigada. Quer fazer as suas considerações finais? Muito Te agradeço obrigado. mais uma vez. Eu tô muito contente com todos os acontecimentos. Eu estava falando com o Fernando o prazer que tenho em vir aqui para tratar de um assunto que eu devotei 50 anos da minha vida, né? Então isso é uma coisa muito gratificante e nos deixa emocionados de ver até quanto isso pôde progredir, né? Com tanta dificuldade que se viu no passado e hoje isso tomou um ar muito interessante, muito agradável. Então, só posso agradecer a oportunidade. Tenho que cumprimentar a casa, tenho que cumprimentar a Monte Carlo por ter essa iniciativa, por ter gente que tem coragem para fazer uma coisa diferente, porque hoje nós vivemos da mesmice. Então, sair fora da curva é um negócio extremamente perigoso e às vezes muito mal visto, né? Como poder ser andar de Carmanguia 68. Então, hoje, eu acho que é um mérito de vocês, não só pela sua programação, pela casa que é, pelo prazer que me dá ouvir a sua frequência, mas também de ter iniciativa e de permitir que a gente traga um pouquinho dessa história. Muito Isso obrigado. É sempre bom, resgatar histórias e memórias afetivas, é essa nosso prazer a quem está resgatando esses fatos históricos, né? O mundo do vinil, o mundo do como é que é? Auto antigo? Auto antigo, como você falou. Sim. Enfim, a gente tem mais umas ideias aí, né, Fernando? As próximas temporadas vão ser bem bacanas. E claro, o episódio fica completo no YouTube, no nosso YouTube, e também na nossa programação com os cortes, e no Instagram também, no @Rádio Monte Carlo FM. E no nosso YouTube é só botar lá Monte Carlo FM Criciúma. Você vai conferir todos os episódios do Monte Carlo Classics sobre rodas. E também, em cada vinil há uma história, entre outros projetos e temporadas que a gente tem o prazer aqui de disponibilizar pela nossa audiência e o nosso telespectador. Até a próxima edição, até a próxima temporada. Andrés, muito obrigada. Obrigado a todos.